Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência, para que você encontre aqui diariamente reflexões que te ajudem a se lembrar pouco a pouco quem você realmente é. Estamos aqui no último dia de trabalho da energia dessa semana. O código que foi ativado foi de ligação com a energia Kundalini, de ativação do amor interior, de ativação do nosso corpo físico. Essa semana é uma semana de cuidado pessoal, de trazer para o seu corpo prazeres, cuidados, acolhimentos. Hoje é dia de relacionamentos. Quando a gente fala relacionamentos aqui é de uma maneira mais ampla, todos os seus relacionamentos, não só amorosos, quer dizer, não só de casal, né? Porque se você for pensar, existem muitos tipos de relacionamento amorosos, né? A gente ama muitas pessoas. E a gente não está falando sobre não monogamia, mas também pode ser para quem quiser, para quem é, né? Mas nesse caso aqui a gente está falando o quê? A gente ama os nossos amigos, né? Os nossos familiares, enfim. A mensagem de hoje é sobre proteção. E a gente tem um dragão aqui muito intenso, muito presente, nos lembrando que a gente tem que descobrir o que é importante e defender isso com unhas e dentes. Porque esse é o ponto também, né? Às vezes a gente, no dia a dia, sem querer querendo, a gente protege coisas muito inúteis, que são coisas só para alimentar o nosso ego, e abre mão de proteger coisas fundamentais. Isso me lembra um pouco a questão do que a gente falou ali no dia do amor sobre a plenitude, mas acho que mais do que tudo tem a ver com a nossa própria canção do dia da espiritualidade, né? Então, mais uma vez, essas mensagens são todas interconectadas. Então a minha sugestão é sempre que você ouça todas as mensagens da semana, se você for chamado para isso. Porque uma coisa complementa a outra, né? Apesar de falar sobre espiritualidade, sim, mas se eu tô falando sobre a minha canção, nossa, tem lugar mais importante para eu cantar a minha canção do que nas minhas relações, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de maneira ampla, e às vezes o relacionamento não é só amoroso no sentido de família, amigos, né? Pode ser um relacionamento profissional também, pode ser um relacionamento pontual, e ali naquela relação eu preciso estar muito confortável com a minha marca pessoal e ser eu mesma, né? Nem que seja para meter o louco do bobo da corte, né? Enfim. Acho que o divertido de fazer a última mensagem é que aí eu posso jogar um monte de referência de tudo que aconteceu na semana, né? As primeiras mensagens eu vou mais só na mensagem, aí no final a gente faz um caldeirãozão e bota todas as referências, e é divertido também isso. Porque a gente vem desse processo cartesiano que a gente separa tudo, e não é para ser separado, a gente separa aqui porque tem que separar para, né, ficar minimamente digerível, assim. Mas é tudo junto, é que a nossa mente não alcança, mas é tudo junto, né? Tudo está interconectado. Enfim, então temos essa questão da proteção. E aí o fundo do deck já vem cantar uma bola muito boa sobre o que eu vou proteger, como assim o que é importante. E aí no fundo do deck saiu a carta da bênção, que diz para eu valorizar o meu dia. Então o que é importante? Importante é viver bem, importante é estar bem, importante é eu estar
no domínio das minhas emoções, como a gente falou, né? No dia de aprendizado, ali com o Rei de Copas. É importante eu estar ali no fluxo do amor, que nem a gente falou ontem, em paz com a nossa alma, cultivando os nossos sonhos, buscando a nossa plenitude, como a gente disse no dia do amor, em conexão com a nossa intuição e caçando recursos, como a gente disse no dia do dinheiro. Enfim, cantando a nossa canção, né? Como a gente disse na espiritualidade. Então, assim, tudo isso é importante. Todas as mensagens dessa semana são... Bom, eu sempre privilegio um viés de protagonismo, né? Porque a gente tem que entender que a gente é protagonista dessa viagem. A gente já falou ontem, né? Que nós somos espíritos em experiência humana, né? Então, assim, o protagonismo é nosso, a experiência é nossa. E tudo isso é importante. O protagonismo, a autenticidade, os nossos sonhos, o nosso padrão mais elevado possível no momento, tudo isso é importante, muito importante. E a gente percebe isso no dia a dia. No dia a dia a gente começa a entender o que faz sentido para aquele momento. Naquele momento existe algo que eu preciso defender. Então, assim, exemplo, tô de super bom humor, acordei feliz, saltitante, aquela bem cena de comercial de margarina, e aí acontece algo ou alguém e surge me tirando dessa vibe. Claro que a gente pode fazer o que quiser, né? Mas se eu tomei pra mim, e é uma decisão minha, não é a decisão certa, é só uma escolha. Se eu tomei pra mim que eu quero ficar bem, que eu quero ativar esse fluxo de amor, que eu quero viver nessa fé, nessa compaixão, nesse amor, nessa luz, para que eu cada vez mais manifeste os meus sonhos, meus olhos brilhem. Isso é o importante. Então esse evento que veio para me tirar do sério, e às vezes não é que a pessoa faz isso de propósito, a situação às vezes não é de propósito. A vida é uma montanha-russa, tem de tudo, o tempo todo na vida. Pasmaceira zero. Então, assim, eu escolho como que eu vou reagir àquela situação. Às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou errar, né? Prazer humano. Mas o importante é, quanto mais eu trabalho todo dia para proteger o que é importante, para valorizar o meu dia a dia, para que todo dia eu fique o melhor possível. E eu tô falando possível, né? Entendendo aquela história que a gente falou, explorou bem no dia do aprendizado, sobre... Tem dias que a gente vai precisar curtir um fundo de poço mesmo e tá tudo bem. Mas, e isso também é uma coisa a ser protegida, né? O meu bode, o meu luto, ele tá aqui para ser protegido também. Porque se eu tô ali tentando digerir uma emoção difícil, aí chega alguém e fala, você não pode ficar assim, você tem que olhar para frente, você não pode chorar. Isso também tá para ser protegido, porque administrar as minhas emoções passa por eu vivenciá-las profundamente, me conectar com elas, para que elas tragam todas as mensagens necessárias. Então, se vem alguém atrapalhar o meu bode, talvez seja uma coisa a ser protegida, porque assim, a gente não protege só a nossa parte iluminada, às vezes a gente protege um momento sombrio nosso, no entendimento que a sombra não é uma coisa ruim. A sombra, ela é um processo particular, que na hora certa, do jeito certo, pode ser uma coisa fascinantemente profunda e disruptiva até, daquelas coisas que vem e quebra todas as suas estruturas no bom sentido de falar, nossa, eu nem imaginava que eu fazia isso, que eu era isso, que eu pensava assim. Então,
Até o bode é para ser defendido e protegido se ele for importante naquele momento. E é por isso que eu tenho que estar muito presente, valorizando o meu dia. A gente falou muito sobre presença plena ali no Bobo da Corte, né? Pra gente pegar no ar o que o momento pede, eu tenho que estar em muita presença plena. E isso também é uma coisa para ser protegida, né? A nossa presença. Não se proteger de coisas que nos tirem do momento atual. Sejam pensamentos, sejam atitudes, sejam situações, sejam notificações. Tá vivendo o presente plenamente. É isso. Acho que são essas as questões, as reflexões para hoje. Último dia de energia da semana. Amanhã a gente começa com uma nova energia. Foi uma semana de muita muito abstrata. Eu senti aqui uma semana muito abstrata. Uma semana em que, claro, a gente sempre pode ver as coisas na parte prática, assim, né? Mas eu senti as questões muito profundas, assim, muito conceituais, muito sobre jeito de ver e viver. E acho que vale a pena pensar sobre isso também, sabe? Porque, enfim, tem pessoas que são mais filosóficas como eu, mais conceituais como eu, mas tem gente que é muito prático, muito pragmático. E, aliás, eu fico até feliz quando alguém muito pragmático me escuta, porque, não sei, né? Deve ser meio um tédio pra essa pessoa. Mas, enfim. Essa foi uma semana que talvez tenha rolado muito tumulto interno e sem saber muito bem porquê. E enfim, mas as coisas, eu acredito que as coisas foram se ajeitando. Teve semanas anteriores, trabalhos energéticos de semanas anteriores que foram muito mais pesados que o dessa semana. Senti coisas que o fervo, sabe, assim, falar, caramba, que a jeripoca pior mesmo, o negócio tem coisa pesada no ar. Não senti isso nessa semana. Senti uma semana uma semana muito profunda. E profunda no escuro, assim. Mas no escuro bom, sabe? No sentido de que a gente se restaura no escuro, porque a gente dorme no escuro, sabe? O escuro é bom, o escuro na medida certa ele é bom. A semente brota no escuro. Então, assim, existe um certo grau de escuridão, né? A noite é escura. Existe um certo grau de escuridão que é do ciclo natural humano. Então, o que eu senti aqui é meio esse lugar do escuro, do inconsciente, das coisas que você não sabe muito bem o que é. É aquela semana que, se alguém te perguntar se você tá bem, você fala, não sei, acho que tô. Tô sentindo alguma coisa, mas não sei o que é, né? Quase aquela, ou então abre a porta da geladeira e fala, quero comer alguma coisa, mas não sei o que é. Meio isso. Mas, enfim, apesar de parecer, e talvez uma semana que não tenham acontecido coisas muito explícitas, assim, que você olha e fala, isso aqui andou, isso aqui agora deu certo, agora vai. Não senti que vai ser uma semana assim, quer dizer, para algumas pessoas com certeza será, mas para muitas não será. Mas uma semana em que parece que não aconteceu nada, mas essa energia aqui é uma energia de que muita coisa acontece, só que acontece lá no subconsciente, lá no subsolo, sabe? Lá no fundo, assim. E que depois vem à tona, as coisas vão acontecendo bem à tona.
É isso, gente. Desejo um ótimo dia de fim de ciclo aí pra vocês, de domingo. Que seja um dia de renascimento, né? Pra quem é do renascimento, pra quem acredita nisso, que seja um dia de renascimento também, né? De ressurreição. É isso. Bom dia aí pra vocês e amanhã a gente começa numa energia nova. Beijo a todos.